Tempo comendo. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um É a Hora do Pitch, programa onde a gente tem 10 minutos para falar sobre algum assunto. E o assunto de hoje é por que Caxo escolhemos a nossa profissão e o que fizemos para chegar até aqui, alcançar o sucesso, a riqueza e estarmos aqui trabalhando na indústria hollywoodiana. Sejam muito bem-vindos, meus caros colegas. E aí, gente, Lois, tudo bom? Pacheco. Opa! Até começa com uma pergunta. Todo mundo, quando é mais guri, mais novo, né, tem aquela questão de alguma coisa que queria ser quando eu crescer, tipo astronauta, coisa do tipo. Eu lembro que a minha mãe uma vez me disse que eu queria ser flanelinha, ou alguma coisa assim. Mas eu realmente não lembro, mas ela disse que em algum momento eu disse isso. Vocês tiveram algum sonho de criança, assim, de o que queriam ser nesse sentido ou não? Vai tu, o meu é super anticlimático. Pode ir. Eu não me lembro, Queria cara. ser coveiro, o Lois vai falar. Né? Não. Anticlimático. Eu queria ser... assim, todo mundo vai ficar chocado e tal, porque não é nada comum, especialmente no Brasil e tal. Mas eu queria ser jogador de futebol, cara. Olha que coisa louca, inusitada, cara. Totalmente, né? Quem iria imaginar que teve uma fase, como todo mundo, que eu quis ser astronauta, mas acho só por ver nos filmes, nem tinha interesse de verdade. E uma outra que eu queria ser policial. Mas no geral sempre foi ser jogador de futebol, assim. Policial é louco, hein? Os tiras. Pois é, nada a ver, né? Mas vamos lá, quem é que começa falando aí como é que começou neste mundo? Tu não contou o teu, é pra eu começar? Eu não lembro, cara, qual era o meu sonho de criança. Cara, não tem nada da tua infância que tu fez de diferente, assim, nada? Nada que tu tenha nos contado? Eu queria ser o Merlin. Tu queria ser o quê? Eu queria ser um mago. Eu queria ser o Merlin. O mago Merlin é bom, uma boa profissão. É um bom. É um cara muito mais visionário que a gente, sabe? Um queria ser flanelinha. Eu acho que de todas as aspirações, a do Pacheco é a mais possível ainda, a partir de agora. É verdade. Eu colecionava aqueles gnominhos e não sei o quê. Bom, eu sou filho a minha mãe é hippie, né? Então eu achava que um dia eu ia conseguir fazer mágica, mas não deu. Não deu pra eu tô velho pra entrar no futebol já. Mas hoje faz umas mágicas pra conseguir botar o negócio no orçamento, entregar velho, não foi. O cara faz um monte de mágica aí, hein? Mata leão, faz tudo. Mas, cara, falando então do nosso assunto, como a gente escolheu nossa carreira, como a gente parou nela, né? Da minha parte, eu desde pequeno, assim, eu sempre tive bastante envolvido com videogame, sempre gostei muito de videogame. E é algo que me acompanha até hoje, até na minha formação, né? Que sou formado em jogos. Quando eu era pequeno, eu lembro que o meu primo tinha um Master System, ia lá na casa dele e jogava muito. Depois eu dei um Mega Drive. Master System era o primeiro que tinha o Alex Kidd, que era aquele que tinha uns joguinhos que era tipo Jock and Poe, assim. Pegava uma motoquinha, era do Master System, era da Sega, que ele falava Sega! E aí depois eu antes do Mega Drive? Depois veio o Mega Drive. Aí veio o Mega Drive e o Super Nintendo. Tá. Isso aí. Aí no Mega Drive, eu tinha o Mega Drive e uns outros primos meus tinham o Super Nintendo. Então volta e meia a gente jogava na casa de um, jogava na casa do outro, eu sempre gostei muito. Acho que esses videogames 16 bits talvez são os que eu mais gosto até hoje, né? Posso fazer uma pergunta, Cássio? Claro, por favor. Só porque assim, eu nunca conheci alguém que teve Mega Drive. Eu era o único que tinha Mega Drive, todo mundo tinha Super Nintendo. Tu não se sentia um pouquinho excluído por não ter um Super Nintendo? Cara, não, porque o Mega Drive ele sempre teve aquele apelo de... o cara radical usa Mega Drive, somos jovens descolados. Jura? E o Super Nintendo era aquele negócio de família e tal. Sim, até recomendo muito procurarem as propagandas dos anos ali 90 e tal, principalmente as americanas. É um apelo muito mais assim o Mega Drive de quem é jovem descolado e da hora usa Mega Drive e a galera almofadinha usa Nintendo. E aí, agora eu entendi porque sempre que foi tu a coisa é mais descolado, família, cara. sabe? Claro, e ali eu tenho, depois eu mostro, tem os bonequinhos do Sonic, o controlinho de Mega Drive aqui na minha estante. E foi daí que surgiu, então? Cara, daí veio um interesse já por tecnologia e jogo, assim, que eu gostava muito. Eu depois comecei na época de Lan House a jogar muito CS, então já teve mais um pouco esse contato com o computador e aí foi que eu comecei a brincar no Photoshop em casa. E aí que foi o start mesmo da parada. Em casa eu comecei a brincar no Photoshop e do Photoshop eu me viciei, fazia assinaturas para fóruns naquela época.
quando ainda existia fórum de internet, que hoje é bem Não utilizado. incomum, né? A galera usa grupo de Facebook e tal aí. Mas, cara, foi desse start aí de Photoshop, e daí veio, será que eu faço publicidade e tal? Fui para jogos, e de jogos eu entrei depois na TV da faculdade, onde eu fui pro mundo de filme, e filme veio muito também do meu pai, que tem toda uma história aí de gostar muito de cinema e tal. Isso eu posso falar em outro episódio, para não tomar muito tempo. E, cara, foi daí. Primeiro no Photoshop ali, essa paixão de jogos juntou uma coisa com a outra, e o curso de jogos digitais era o mais próximo dessas duas paixões, encaixou certinho, e dentro do curso eu me apaixonei por vídeo, e aí estamos aí até hoje. E, cara, teve várias coisas no percurso, como por exemplo, quando eu tinha uns 16 anos, meu primeiro filho foi dar aula de Photoshop com uma cafetina. Mas essa história pode ficar para um outro episódio, porque falta a história de vocês. Vamos aí, quem vai agora? Vai, Juan. Eu fiquei curioso para saber por que a Cafetina queria aprender Photoshop, mas enfim. Cara, ela queria, enfim, fica para outro episódio, nos próximos momentos. Fiquem ligados, sigam, se inscrevam, dê seu like aí, comentário nas redes sociais e tudo. Quer falar tu ou vou eu? Eu vou porque a minha é rapidinho. Basicamente, como eu disse, eu queria ser jogador de futebol. Sempre quis ser jogador de futebol, é de família e tal. Não foi, como vocês podem perceber. Estamos aqui falando exatamente sobre isso. Basicamente, eu nem sabia que existia a possibilidade de se trabalhar com cinema. Eu literalmente não fazia ideia que existia isso. Então, eu nunca considerei. Eu sempre fiz vídeos com a gurizada do colégio. Um dos meus amigos tinha câmera, não tinha câmera. Também não tinha computador, mas ele tinha. E daí a gente fazia esses vídeos. Eu achava do caralho, eu gostava pra caralho e tudo. Só que não imaginava, nunca imaginei que existia. E um dia eu recebi um panfleto no colégio de uma faculdade particular de Porto Alegre. Todo mundo sabe qual é, Rua Ipiranga, beleza, Avenida Ipiranga, beleza. E daí eu vi, tipo, tá, mas como assim, existe isso? Daí eu fui entender, e daí eu vi que, tipo, porra, eu quero fazer isso aí. E daí eu olhei o preço, e daí eu não fiz. E daí eu vi que eu queria fazer, eu fiz a faculdade pública, eu fiz na URGS, Astrofísica, saí, fui atrás e dei sorte. Eu conto em outro momento como... Exatamente. Em outro momento, como eu dei a sorte de entrar no nosso mercado em específico. Rua, por gentileza, o chão é seu. Genial, cara, genial. Eu conheço a história. Cara, sim, eu fiz um teste vocacional e descobri que a minha paixão era o cinema e a publicidade. Mentira. Na verdade, cara, eu acho que eu nunca fiz um teste desses vocacionais, tenho curiosidade. Eu já fiz, mas nem lembro o que deu. Enfim. Eu saí eu morava com meu pai em São Vicente e por motivos X, que eu não vou falar aqui, senão vai virar o programa da Oprah, eu saí de casa, fui morar em São Paulo e precisava trabalhar. Bota uma musiquinha. Música do Chaves. Na edição. O funk do Naruto. Mas aí, vai. E tive que trabalhar, meu irmão, na real, todos os meus irmãos trabalham com cinema, com exceção da Ludmilla, que ainda está na faculdade. E o Guilherme já era contra a regra, e eu fui fazer assistência para ele porque precisava trabalhar. A faculdade é de cinema, só para... O que faculdade eu fiz? Da Ludmilla. Da Ludmilla, não. A Ludmilla está estudando psicologia. Perfeito. Pra entender vocês, talvez. Tem que ajudar esse bando de doido. Olha, ela vai ter mercado dentro da família. Deixa eu contar que tá no 9 minutos já. Vai lá. E aí eu tinha que trabalhar, cara. E aí meu irmão me chamou para fazer assistência para ele. Eu comecei fazendo assistência de contra-regragem. Foi muito difícil porque eu era um pouco metido a besta e começar tendo que carregar peso e varrer o set foi um início difícil. Uma experiência. Eu, no primeiro job, briguei com o Guilherme porque ele me deu uma resposta atravessada. Eu peguei minhas coisas e fui embora, bem guri mimado, assim. E aí cheguei em casa foi algo que ia ajudar a moldar o caráter depois, né? E aí depois eu cheguei em casa e me dei conta, caralho, eu preciso do dinheiro, o que eu tô fazendo? Daí tu aprendeu a falar sim, senhor, não senhor. Cara, e aí uma coisa muito importante pra mim no começo
eu fazia um mantra, cara, humildade, eu tô aqui pra servir, humildade, eu juro por Deus que eu ficava repetindo isso. Porque, cara, eu comecei a trabalhar há mais de 15 anos, né? E no mercado em São Paulo, a gente começou já em produção, eu comecei já fazendo assistência de contrarregragem em produções grandes. Então, e eu, ó, passou o tempo já. E foi assim que eu comecei, e aí, cara, de assistente de contrarregra, eu comecei a fazer uns trampos como ajudante de produção, assistência de produção de objetos, e aí vim visitar o Pablo, meu irmão, que é diretor de fotografia, que estava morando em Porto Alegre, e curti, fiquei aqui, aí virei assistente de produção, depois coordenação, depois atendimento, e aí foi. Enfim, a profissão me escolheu, não fui eu que escolhi a profissão. Que bonito, hein? Isso aí dá até um título de vídeo, a profissão me escolheu. E foi isso, e passou os 10 minutos. Valeu! Que loucura! Valeu! Senhores! Valeu, galera! Foi um prazer, coisa linda, muitíssimo obrigado. E... Dá vontade de falar mais, 10 minutinhos, mas é a hora do pitch, cara, 10 minutos. É isso aí. 10 minutos. Se não convenceu, não venceu. E eras isso. É isso, senhores. Muitíssimo obrigado. E aí, valeu, contem pra gente nos até comentários como é que vocês escolheram a profissão de vocês, da onde veio, da onde vai, o que vocês fazem. A gente quer saber também. Valeu! Aham.